Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, muitas vezes passa despercebido, mas é absolutamente fundamental, o das ferramentas hidráulicas que os bombeiros usam. São elas que pegam a força bruta da água e transformam em um instrumento de precisão cirúrgica para combater um incêndio. Pois é, a resposta para essa pergunta é o que a gente vai explorar aqui. Tudo se resume a controle e precisão. Não é só sobre jogar água no fogo, mas sobre como essa água é gerenciada, dividida e entregue exatamente onde ela precisa estar para fazer a diferença. E para isso, a gente organizou nossa conversa assim. Primeiro, as ferramentas de controle da água. Depois, como tudo se conecta. Em seguida, vamos ver alguns acessórios super especializados e, por fim, de onde vem toda essa água. Vamos lá? Ok, começando pelo começo. O primeiro grande desafio é conseguir domar a pressão e o fluxo gigantesco de água que sai de um caminhão de bombeiros. Como é que se direciona todo esse poder de um jeito inteligente e eficaz? Imagina só a cena. Um caminhão, uma fonte de água, mas o incêndio precisa ser combatido por vários lados ao mesmo tempo. A solução para isso? O divisor. Ele é uma peça que pega aquela mangueira principal, a mais grossa, e a transforma em 2 ou 3 frentes de combate. Isso dá uma flexibilidade tática incrível. Agora, vamos pensar no exato oposto. E se a situação for de várias fontes de água mais fracas, como caminhões menores ou hidrantes com pouca pressão? Aí entra o coletor. Ele faz o trabalho inverso. Junta todos esses fluxos mais fracos em uma única linha principal, super potente. O interessante aqui é a simplicidade genial dessa engenharia. O divisor espalha o poder, o coletor concentra o poder. São 2 ferramentas com funções completamente opostas, mas ambas são absolutamente essenciais para dar aos bombeiros a capacidade de se adaptar a qualquer cenário. Certo, um sistema de combate a incêndios é como uma corrente, né? E ela só é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Agora a gente vai ver as pecinhas que garantem que tudo funcione em conjunto, sem falhas, sem vazamentos. Bom, essas aqui são a base de tudo. As mangueiras vêm em lances com comprimentos limitados. São as juntas de união que permitem que os bombeiros conectem uma na outra e estendam o seu alcance por dezenas ou até centenas de metros. Pensa nelas como se fossem adaptadores de tamanho. Em uma ocorrência, podem aparecer equipamentos com diâmetros totalmente diferentes. As reduções garantem que uma mangueira grossa possa se conectar a uma mais fina ou a um esguicho diferente, tornando tudo compatível. E se as reduções resolvem o problema do diâmetro, os adaptadores resolvem o problema do idioma da conexão. Eles funcionam como um tradutor universal, permitindo que um sistema de rosca, por exemplo, converse perfeitamente com um sistema de engate rápido, o Storz. E claro, para todas essas conexões ficarem bem firmes, seguras, sem vazar uma gota sob alta pressão, é preciso ter as ferramentas certas. É aqui que entra a família das chaves. Cada uma tem uma função específica, desde abrir hidrantes até apertar as juntas, garantindo que tudo seja montado de forma rápida e segura. São esses detalhes que fazem o sistema todo funcionar como um relógio. E olha, se essa análise mais a fundo está sendo interessante, que tal dar aquela força? É só um momento para se inscrever no canal e deixar o like. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo material assim, com esse nível de detalhe. Valeu mesmo pelo apoio. Ok, vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre aquelas ferramentas que resolvem problemas muito, mas muito específicos. São acessórios que entram em jogo quando a situação pede uma solução de engenharia um pouco mais sofisticada. Imagina ter que puxar água de um rio ou de uma piscina. Sem essa válvula, toda vez que a bomba parasse, a água da mangueira voltaria toda para a fonte. A válvula de retenção age como uma porta de mão única, sabe? Ela segura a coluna d'água ali dentro da mangueira, o que é vital para a eficiência da bomba. É importante lembrar que nem todo fogo se apaga com água. Para incêndios em líquidos inflamáveis, por exemplo, o ideal é a espuma. E para criar essa espuma, a precisão é absurda. Apenas uma pequena porcentagem de um líquido concentrado, o LGE, já é suficiente para transformar a água numa ferramenta de extinção superpoderosa. Esse aparelho é pura física aplicada. É genial. Ele usa a própria pressão da água passando por um funil, um estreitamento, para criar um vácuo. É o famoso efeito Venturi. E esse vácuo suga a quantidade exatinha do concentrado para dentro da linha d'água. É um sistema automático que garante a mistura perfeita no calor da batalha. Aqui temos uma solução tão simples quanto brilhante para um problema bem comum. Numa rua com trânsito, como garantir que a mangueira, a linha de vida do combate, não seja esmagada por um carro? A passagem de nível protege a mangueira e garante que o fluxo de água nunca seja interrompido.
Bom, até agora a gente falou muito sobre controlar e direcionar a água. Mas de onde ela vem, afinal? Vamos focar agora no ponto de partida de tudo, os diferentes tipos de hidrantes que alimentam todo esse sistema. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como cada hidrante é pensado para uma situação. O de coluna é aquele clássico que a gente vê nas calçadas. O industrial fica dentro das fábricas. O de parede está dentro dos prédios, naquelas caixinhas vermelhas. E tem o de recalque, que é o mais curioso. Ele não tira a água, ele coloca a água para dentro do sistema de sprinklers de um prédio. Quando a água vem de um rio, lago ou piscina, o perigo não é só o fogo. O ralo é a primeira linha de defesa. É uma grade que fica na ponta da mangueira e impede que galhos, pedras e outros detritos grandes sejam sugados e, claro, destruam a bomba do caminhão, que é um equipamento caríssimo. E se o ralo pega o lixo grosso, o cesto funciona como um segundo filtro, mais fino. Ele impede que detritos menores, como folhas ou areia, passem. Isso mostra o nível de cuidado que é preciso ter para manter esses equipamentos funcionando perfeitamente. No fim das contas, a grande lição é esta: o poder não está numa peça isolada. Está na forma como todas elas se conectam, criando um sistema modular, quase como um Lego de engenharia. É isso que dá aos bombeiros a capacidade de se adaptar, de controlar a situação e, finalmente, dominar o incêndio. E isso nos faz pensar, da próxima vez que alguém passar por um hidrante na rua, vai lembrar de todo esse sistema complexo que existe por trás. Fica a pergunta: que outra engenharia invisível está por aí, nos mantendo em segurança todos os dias, sem que a gente nem se dê conta? E se essa nossa explicação foi fascinante, por favor, considere se inscrever e clicar no botão de curtir. Esse apoio é o que nos permite continuar explicando um pouco mais sobre o mundo que nos cerca. Muito obrigado por acompanhar até aqui.